O bagulho tá doido. Mulher foi estuprada, a mídia não falou nada. Os cantores não disseram nada aqui no Campo Grande. Mas falar que Baby Consuelo disse que Jesus está voltando e é maluca, todo mundo sabe. Mas Jesus está voltando. Jesus usa os loucos para confundir os sábios. E ninguém tá levando fé no que Baby falou ontem. Estão tirando como humor, blogueiragem. E o bagulho, ela falou a realidade. Tá? Eu acho que independente de qualquer religião, do candomblé, bruxaria, seja o que for, Jesus está voltando, isso é fato. E ainda há tempo de você correr para o braço do Senhor. Tá? Para a gente correr para o braço do Senhor, a gente não precisa estar dentro da igreja, a gente não precisa virar pastor, a gente não precisa virar padre. Jesus olha o nosso coração e Ele está triste porque Ele está vendo os filhos dele, um matando o outro. Agora você pode falar assim, então Rodrigo, e aí? Então a igreja é necessária sim, você precisa dela. Na verdade, só existem duas razões aceitáveis para você abandonar o convívio da igreja, só duas. Uma, ela é aceitável não no sentido moral, mas aceitável no sentido de respeitar a decisão. A única razão aceitável para você deixar a igreja, aceitável no sentido, repito, de respeitar a decisão, não de concordar com ela, é se você apostatar da fé. Você agora se tornou um ateu, um agnóstico, você não acredita mais em Deus, então você apostata. Você está sendo honesto, mesmo que eu discorde e lamente muito a sua decisão, eu vou respeitá-la, você pelo menos está sendo honesto. Olha, eu era crente, eu conheço algumas pessoas que eram crentes adventistas e hoje são ateus. Eu lamento, sofro com isso, choro, oro por você, mas eu respeito, você está sendo honesto. Eu falo assim, não, eu não sou mais adventista do sétimo dia, não sou mais batista, não sou mais Assembleia de Deus, porque agora eu sou ateu. Você apostatou, então tudo bem, você largou a igreja, agora você apostatou, não acredita mais naquele sistema, não acredita em mais nada que ensino ali. Repito, é lamentável, mas é aceitável, eu respeito a sua decisão. A segunda razão pela qual você pode deixar uma igreja é a única, aliás, a única que eu poderia falar agora aqui, tudo bem, eu respeito mais ainda. É se você doutrinariamente não concorda mais com o corpo de ensinos daquela igreja. Aí você vai procurar uma comunidade que está mais adequada com aquilo que você acredita. Por exemplo, eu era católico. Quando eu descobri na Bíblia algumas verdades que, a meu ver, estavam contra aquilo que eu acreditava na igreja católica, então eu deixei de ser católico e me tornei adventista. Mas eu deixei por quê? Por uma discordância doutrinária. Você é pentecostal e é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, mas aí estudando a Bíblia você descobriu que não existe dom de línguas na dispensação atual, que os dons cessaram ali no Novo Testamento, que os dons cessaram na igreja primitiva, não há continuidade de dons, você é cessacionista e você passou a acreditar que Deus predestina as pessoas para salvação ou perdição, que a soberania de Deus é que movimenta tudo isso. Então, nesse sentido, faz realmente, é sensato que você deixe de ser da Assembleia de Deus e passe a ser membro da igreja presbiteriana. Tudo bem, você deixou a Assembleia de Deus porque você não acredita mais nas doutrinas pentecostais assembleanas. Você agora é presbiteriano. Ou o contrário, você é presbiteriano, mas descobriu agora que você foi batizado com o Espírito Santo, etc. Você é batista, mas agora você descobriu, não, eu quero guardar o sábado, e não comer carne de porco, é o santuário celestial. Então você vai deixar de ser batista e vai ser adventista. Nessas situações, tudo bem, você deixou uma igreja e foi para outra, mas em nenhum dos dois casos você deve deixar a igreja por causa de escândalos que você vê dentro dela. É esse o ponto que eu quero colocar. Tá certo? Muitas pessoas estão deixando a igreja, eu estou deixando porque eu me escandalizei lá. Não faz sentido isso. Porque, veja bem, tem muito escândalo no futebol e eu não vejo nenhum corintiano deixando de ser corintiano por causa do escândalo no Corinthians. Eu não vejo nenhum flamenguista deixando de ser flamenguista por causa do escândalo do Flamengo. Eu não vejo nenhum atleticano ou cruzeirense abandonando o seu time porque ele está perdendo todos os campeonatos. Eu não vejo isso.
O pessoal até brinca, quem gosta de futebol, né? Ah, esse aqui é um, sei lá, é um São Paulino doente, ah, esse aqui é um corintiano sofredor, esse aqui é um botafoguista que está ainda sonhando com o campeonato que nunca vem. Ou seja, nenhum dos exemplos que eu dei aqui, as pessoas abandonam seus times porque teve um escândalo com a diretoria ou porque o time está perdendo o campeonato. Ele continua fiel. Eu não conheço nenhum motorista que desiste de dirigir porque tem problemas no trânsito. Porque vem o motoboy e te fecha, vem o outro e... Não. Aliás, falando em motoboy, eu não conheço nenhum motoboy que... O motoboy pode falar que ainda ele é obrigado por causa da profissão. Vamos pegar alguém que gosta de motocicleta. Eu não conheço ninguém que vende a moto porque fala assim, não quero mais saber disso porque é perigoso com moto. Eu não conheço ninguém que abandona determinadas coisas pelos escândalos que acontecem ali. Mas quando é a igreja, você quer abandonar. Por quê? Quantos problemas nós temos de escândalo em Hollywood, de drogas, promiscuidade, violência de todo sentido contra a mulher, contra o negro, e as pessoas continuam consumindo os filmes de Hollywood. Quantos escândalos na música, na MPB, de cantores que morreram com overdose, que se descobre depois aí, olha, o fulano de tal grande cantor, voz maravilhosa, mas ele praticava crimes morais, eu não vou citar a palavra aqui para não ser censurado, ele praticava tais crimes aqui contra moças, novelas, quantas TVs aí de vez em quando aparece um escândalo de um ator que lá dentro do set de filmações lá fazia, como é que fala, assédio contra a camareira, contra outras moças, quantos diretores de novela aí já foram denunciados, e ninguém para de assistir novela, ninguém para de consumir TV, ninguém para de consumir as músicas, mas quando é com a igreja você para, peraí, que 2 pesos, 2 medidas são essas? Então, repito, eu deixei de ser católico, mas não foi por causa de escândalos na igreja católica não, foi por um motivo doutrinário. Porque se eu deixar de ser católico por causa dos escândalos na igreja católica, eu também vou deixar de ser adventista, porque tem coisa errada também na minha igreja. Aí, para ser coerente, eu vou deixar também de ser brasileiro, porque tem coisa errada no Brasil. Vou deixar de consumir internet, porque tem coisa errada na internet. Vou deixar de consumir Facebook ou até a plataforma do YouTube, porque tem coisas erradas aqui também. Injustiças, um monte de coisa. Percebeu? Bom, para terminar, eu quero ficar com o que diz a Bíblia. A menos que você, repito, tenha apostatado da fé, deixou de crer, ou tenha tido uma compreensão doutrinária diferente da que você tinha, fora esses 2 motivos, não existe nenhuma razão aceitável para que você deixe de frequentar a sua igreja. Eu vou ler aqui o que está em Hebreus capítulo 10, versículos 25 e 27. Olha o que diz o autor de Hebreus. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vemos que o dia se aproxima. Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. E é interessante, quando Paulo fala assim, não deixemos de nos congregar, a palavra grega que aparece aqui é episinagogen realton. Episinagogen é de nos congregar como os judeus congregam na sinagoga. Na sinagoga. Quando você vai para Tiago, capítulo 2, versículo 2, Tiago também usa essa expressão aqui, olha. Porque se entrar na sinagoga, vocês virem um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupas luxuosas, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento diferente, para um você está pecando. Ou seja, em ambas as situações aqui, eles estão falando de uma igreja que se reunia como os judeus se reuniam na sinagoga. E o autor de Hebreus, que para muitos é Paulo, provavelmente era, diz, não deixem de congregar. E você pode perguntar, tá bom, Rodrigo, eu já entendi tudo isso, mas afinal de contas, e a pergunta que você fez lá no início? Eu preciso da igreja para ser salvo? Biblicamente, não. Ah, então. Mas sabe, coincidentemente, eu estava escrevendo alguma coisa sobre isso que eu estou falando para vocês aqui, quando eu vim de viagem há pouco tempo agora do Líbano.
Eu peguei um voo longo, eu fui do Líbano para os Emirados, dos Emirados para São Paulo, então quer dizer, é muito longe a viagem, e dentro do avião ali você aproveita, você assiste filme, você dorme, você come, você levanta um pouquinho, você digita alguma coisa no computador ali, para ganhar tempo, foram acho que 13 horas. Enquanto eu estava sobrevoando o Atlântico, eu pensei justamente nessa questão aqui. Eu preciso da igreja para ir para o céu? Aí eu me lembrei de uma coisa. Eu preciso necessariamente estar dentro desse avião para cruzar o Atlântico? Eu preciso? Não. Eu posso cruzar o Atlântico de outra forma. A Mirklink cruzou o mesmo oceano que eu cruzei num barco a remo. A remo e vela, tá certo? Eu até anotei isso aqui. Ele remou durante 100 dias, na década de 1980, 100 dias remando, ele tinha uma vela e o remo. Eu nem sei mesmo se ele tinha vela, eu quero até checar se ele tinha vela mesmo, mas o remo eu tenho certeza. E a Mirklink fez isso durante 100 dias num barco a remo, ele cruzou o Oceano Atlântico. Ele fez a mesma trajetória que eu fiz no avião da Emirates. A mesma trajetória. Então você pode cruzar o Oceano Atlântico num barco a remo? Claro que você pode, porque a Mirklink fez isso. Mas, sinceramente, eu ainda prefiro a bordo de um avião. O avião não era minha casa. Não tinha o conforto da minha casa. O avião até é desconfortável, tantas horas ali naquela cadeira apertada e tudo mais, você levanta um pouquinho, a comida não é a comida de casa, não é a mesma comida, não é o mesmo conforto, não é o mesmo banheiro, não é a mesma situação. O avião não é minha casa, mas ainda assim, eu prefiro atravessar o oceano num avião a atravessar num barco a remo. Parabéns para o Mirklink, mas eu não posso repetir a façanha. Então, resumindo, alguém pode ir para o céu daqui ao céu fora da igreja? Pode, ele pode ir num barco a remo. Mas é mais confortável dentro de um avião chamado igreja. O avião tem desconfortos, como a igreja também tem desconforto. O avião não é o meu lar, como a igreja também não é a Nova Jerusalém. Mas é um meio de transporte mais seguro para chegar desde aqui até lá. Entendeu? Siga o conselho bíblico. Não pare de se reunir, de congregar, principalmente agora que sabemos que o dia da volta de Cristo, está tão próximo. Que Deus abençoe você, espero que tenha gostado desse conteúdo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.